Direito para concursos, Diego Matias Pinheiro. Sumário, AGEPAR, cargos e carreira. Resolução normativa número 6/2017. A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Regulamento, atribuições do Congresso Nacional, Bacen. Carta do BEIS, disposições do BEICEN, decreto número 7,724/2012. Arquivologia, direito administrativo. Agentes públicos, atos administrativos, empresas públicas e privadas. Improbidade administrativa. Lei N número 8,112. Resumo da lei. Poder de polícia. Poderes e deveres do administrador público. Serviços públicos, permissão, concessão, licitação, autorização, etc. Direito constitucional. Constituição Federal. Serviços públicos. Princípios fundamentais da Constituição Federal. Direito constitucional do trabalho. Direitos políticos. Direitos sociais. Recursos hídricos. Serviços públicos, permissão, concessão, licitação, autorização, etc. Estabilidade provisória. Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Estatuto do Servidor, Ética e Função Pública. Lei 76/95/PR, Concessões e Permissões de Serviços Públicos. Lei 8,429, Combate à Corrupção. Lei 8,666, Lei das Licitações. Lei 8,987, Concessões Públicas. Lei 9,074, Outorga e Prorrogações das Concessões e Permissões de Serviços Públicos, incluindo rodovias. Lei 9,277, Administração e Exploração de Rodovias e Portos Federais. Lei 9,433, Política Nacional de Recursos Hídricos. Lei 9,478, Lei do Petróleo. Lei 9,491, Programa Nacional de Desestatização. Lei 9,784, regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. Artigo 69A da Lei de Procedimento Administrativo. Lei 9,78, 499. Lei 9,984, criação da ANA, Agência Nacional de Águas. Lei 10,098, 2000. Lei 10,233, ANT e ANTAC. Lei no 10,0480, Lei da Pessoa com Deficiência. Lei 11,416, Carreiras dos Servidores Públicos. Lei 11,445, Lei do Saneamento Básico. Lei 13,146, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lei 13,334, PPI, Programa de Parcerias e Investimentos. Lei 13,448, Prorrogação e Relicitação nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário. Lei 15,608, Licitações, Contratos Administrativos e Convênios. Lei Complementar Federal N do 401, 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei Complementar número 157, de 29 de dezembro de 2016. Lei Complementar número 157, 2016. Lei da Lavagem de Dinheiro. Lei Estadual número 11,741, 97. Regimento Interno do TRE. Regulamentação das Agências de Fomento. Resolução número 182, Contratações de TI. AGEPAR, cargos e carreira. Súmula. Disposição sobre os cargos e carreiras dos servidores na estrutura organizacional da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná. A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná decretou, e eu sanciono a seguinte lei. Artigo
dispõe sobre os cargos e carreiras dos servidores na estrutura organizacional da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná, AGEPAR. Artigo 2. Observar-se, supletivamente, as disposições da Lei Complementar número 94, de 23 de julho de 2002, bem como suas modificações e demais normas aplicáveis. Capítulo I da carreira e cargos de provimento efetivo. Seção I da estrutura da carreira, artigo 3. Estabelece a estrutura, as atribuições e demais itens de organização das carreiras da AGEPAR, que são AI, auxiliar de regulação, composta pelo cargo de auxiliar de regulação, que compreende atividades de nível médio, envolvendo a execução de trabalhos de apoio à administração da AGEPAR, aos especialistas em regulação, sob a orientação e supervisão dos mesmos, e demais atribuições auxiliares de rotina administrativa. Segundo especialista em regulação, composta pelo cargo de especialista em regulação, que compreende atividades de nível superior, envolvendo a execução dos trabalhos técnicos necessários para o desempenho das atribuições da AGEPAR. 5/4. As carreiras estabelecidas neste artigo são estruturadas em 4 classes, cada uma com 5 referências de vencimento contínuas, estabelecido o requisito mínimo a ser exigido e o quantitativo de cargos nos termos do anexo 1º desta lei. Sacra 2/4. O preenchimento das vagas de cargos efetivos das carreiras da AGEPAR deverá atender às necessidades de serviço, de acordo com as quais serão estabelecidos, no marco de gestão estratégica de pessoas e nos editais dos respectivos concursos públicos, as formações profissionais e demais requisitos requeridos. 3/4. A carreira de especialista em regulação será interdisciplinar, compreendendo atividades que exigem integração de diferentes formações. Artigo 4. Para os fins desta lei, considera-se: I. Carreira. Estruturação ou agrupamento do cargo em classes escalonadas, que refletem o crescimento profissional do cargo. 2. Classe. Escalonamento hierárquico do desenvolvimento profissional do cargo, de acordo com a crescente exigência de complexidade de suas atribuições ou níveis de responsabilidade, constituindo-se a linha natural de crescimento do cargo na carreira. 3. Referência contínua. A sequência de referências de vencimento nas classes para fins de desenvolvimento na carreira, com amplitude salarial utilizada para refletir o horizonte laboral dos integrantes da carreira. 4. Amplitude salarial. A composição de interníveis e interclasses apresentando intervalos entre o menor e o maior valor da tabela de referência de vencimento, compreendida a primeira referência da classe inicial e a última referência da classe final. V. Internível. A razão percentual entre uma referência de vencimento e outra. ZI, razão acumulada. O cálculo relativo percentual das referências de vencimento das classes sobre a referência de vencimento imediatamente anterior da classe. 17. Interclasse. A razão percentual entre a referência de vencimento final de uma classe e a referência de vencimento inicial da classe imediatamente superior. 8. Cargo. A unidade funcional da atividade governamental com competências a serem expressas por funções de execução associadas a um conjunto de atribuições e responsabilidades. NINC, cargo de provimento efetivo, o cargo associado à atividade funcional da ação pública, provido por concurso público. X, grau de complexidade ou responsabilidade. O atributo do cargo referente aos requisitos de crescente capacitação e complexidade das tarefas desempenhadas, de acordo com o escalonamento das classes. Artigo 5. O escalonamento das classes será crescente, em termos de requisitos específicos ou responsabilidades e atribuições. Parágrafo único. A classe primeiro de cada cargo será a classe inicial para o ingresso e a classe primeiro a final para o desenvolvimento nas carreiras. Artigo 6. O internível nas classes será de, no máximo, 5%, com exceção da classe inicial, em que a segunda referência será de 15% em relação à referência inicial da classe. Artigo 7b, a interclasse será de 10%. Artigo 8. As atribuições, responsabilidades e características pertinentes aos cargos em cada carreira e classes
são especificadas em regulamento denominado Marco de Gestão Estratégica de Pessoas, a ser instituído por resolução do Conselho Diretor da AGEPAR, respeitadas as definições constantes nos arts 16 e 17 desta lei. Seção POI do ingresso, artigo 9. O ingresso nas carreiras dar-se a sempre na referência de vencimento inicial da classe 4º. Artigo 10. Os cargos das carreiras da AGEPAR serão providos exclusivamente por nomeação, mediante habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Parágrafo único. O total de cargos a serem providos na carreira de auxiliar de regulação está limitado em 14 cargos e na carreira de especialista em regulação em 32 cargos, independentemente da distribuição dos servidores nas classes. Seção 3º. Do concurso público, artigo 11. O concurso público, como processo destinado à comprovação pelo candidato dos requisitos de ingresso no cargo previstos no Marco de Gestão Estratégica de Pessoas, ocorrerá por meio de sistemática concorrencial de provas ou de provas e títulos, bem como outros requisitos vinculados ao exercício do cargo, previstos em legislação e contemplado no edital de regulamento. Parágrafo único. O concurso público realizar-se por iniciativa do diretor-presidente da AGEPAR e somente após a autorização do chefe do Poder Executivo, nos termos da legislação vigente. Artigo 12. O concurso público compreenderá as fases I. Processo seletivo, do qual farão parte provas de conhecimento de caráter eliminatório e classificatório, e de títulos de caráter classificatório. Meio. Prova de aptidão, que compreende o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 15 desta lei. Terceiro, curso de formação de caráter eliminatório, aplicado apenas para candidatos à carreira de especialista em regulação, que os habilitará para efeito de nomeação. Súmulo 4. Poderá integrar a seleção o exame psicológico, passível de delegação, sempre sob supervisão do delegante. Parágrafo 2 do 4. A inspeção médica precederá sempre o ingresso no serviço público estadual. 3 do 4. A inspeção médica, e se exigido no concurso o exame psicológico. 4 do 4. A prova de títulos para a carreira de auxiliar de regulação, a que se refere o inciso 1º deste artigo, é facultativa. Artigo 13. O curso de formação de que trata o inciso 8 do art. 15 desta lei será organizado pela AGEPAR e durante a sua realização os participantes terão direito a uma bolsa auxílio, conforme regulamentação específica, no valor de 70%. 70% da referência I da classe 4º, do cargo de especialista em regulação, da carreira de especialista em regulação, SEC 1 do 4. A frequência no curso de formação e a percepção da bolsa auxílio de que trata o caput deste artigo não caracterizarão vínculo funcional com o Estado do Paraná. Parágrafo do 4. Ao servidor público estadual ficará assegurado o direito à licença para participação do curso de formação, sem prejuízo dos direitos relativos ao cargo que exerça, podendo optar pelo recebimento da bolsa auxílio ou pela sua remuneração, assegurando-se-lhe que o período de licença seja contado como de efetivo exercício em seu cargo original, para os efeitos legais. 3 do 4. Será eliminado do concurso público o candidato que não atingir o mínimo estabelecido em edital para aprovação no curso de formação. 2. Não apresentar conduta compatível com o exercício do cargo durante o curso de formação. Artigo 14. Concluída a etapa classificatória, a relação dos candidatos aprovados e classificados será homologada pelo diretor-presidente da AGEPAR, atendendo-se para efeito da nomeação a ordem de classificação obtida no processo seletivo de que trata o inciso menos do artigo 12 desta lei. Seção IV. Da nomeação, artigo 15. Será nomeado para os cargos das carreiras da AGEPAR o candidato aprovado dentro do número de vagas existentes em concurso público de provas ou de provas e títulos que preencher os seguintes requisitos. A. Ser brasileiro. 2. Estar em dia com as obrigações militares. 3. Estar em gozo dos direitos políticos. 4. Não ter antecedentes criminais. V. Possuir grau de instrução mínima de acordo com o cargo a ser provido
nos termos do anexo 1º desta lei e demais requisitos estabelecidos pelo Marco de Gestão Estratégica de Pessoas, bem como no edital do concurso. X. Gozar de boa saúde, comprovada em inspeção médica. 7. Não ter sido demitido em consequência de aplicação de pena disciplinar do Serviço Público Federal, Estadual, Municipal ou Distrital nos últimos 10 anos, contados de forma retroativa da data da nomeação. 18. Para o cargo de especialista em regulação, ter sido aprovado no curso de formação de especialista em regulação promovido pela AGEPAR. Parágrafo 4. O resultado da inspeção médica para atendimento do inciso 6º deste artigo será homologado pelo órgão oficial de perícia médica do Estado do Paraná. Sacrendo do 4. O disposto no inciso 7º deste artigo aplica-se também nos casos de perda de cargo em razão de condenação judicial. Seção V das atribuições do cargo e do marco de gestão estratégica de pessoas. Artigo 16. São atribuições do cargo de auxiliar de regulação, executar e auxiliar nas tarefas específicas e de rotinas administrativas, financeiras, logísticas e de apoio às atividades de regulação, bem como executar outras tarefas semelhantes ou que lhe venham a ser atribuídas na forma definida no Marco de Gestão Estratégica de Pessoas. Artigo 17. São atribuições do cargo de especialista em regulação propor, planejar, coordenar, supervisionar, promover e fiscalizar políticas, programas, ações e procedimentos relacionados à regulação, fiscalização e controle da prestação de serviços públicos delegados de infraestrutura, na forma definida no Marco de Gestão Estratégica de Pessoas. Artigo 18. O Marco de Gestão Estratégica de Pessoas, a ser instituído por resolução do Conselho Diretor da AGEPAR em até um ano após a publicação desta lei, orientará a realização de concursos e instituirá metodologia de avaliação e gestão de desempenho, desenvolvimento profissional e movimentação entre unidades organizacionais. Parágrafo único. Previamente à resolução do Conselho Diretor da AGEPAR, a proposta de Marco de Gestão Estratégica de Pessoas será submetida à análise da Secretaria de Estado de Administração e Previdência, CIP, seção VI, da avaliação de desempenho no estágio probatório. Artigo 19. O desempenho do cargo no serviço público será apurado por avaliação especial de desempenho para o estágio probatório, a VDI, para fins de aquisição de estabilidade, na forma desta lei e das demais disposições constitucionais e legais vigentes. Sandu 4. O estágio probatório a que se refere o caput deste artigo será realizado apenas para nomeado para cargo de provimento efetivo, em virtude de concurso público. Parágrafo 2 do 4. A estabilidade será declarada por ato conjunto da CIP e AGEPAR, e somente Artigo após 27, o processo final é da competência AVDI. do diretor-presidente da AGEPAR autorizar e auditar a execução de serviços em RTT, mediante solicitação e justificativa do titular do órgão, bem como o pagamento da vantagem do RPS, desde que atendidas as suas exigências. Artigo 28. A frequência ao serviço será apurada através de livro-ponto ou qualquer meio mecânico, elétrico ou eletrônico. Artigo 29. Nos dias úteis somente por determinação do chefe do Poder Executivo podem deixar de funcionar os órgãos ou unidades organizacionais, ou ser suspensos os seus trabalhos. Parágrafo único. Nos casos especiais, em que se deva, por motivo de segurança ou força maior, suspender os trabalhos do órgão ou unidade organizacional, essa medida será determinada pelo seu titular, a de referendo do chefe do Poder Executivo. Artigo 30. Poderá ser adotado o banco de horas para fins de compensação de jornadas extras, desde que estas não sejam remuneradas por nenhuma outra vantagem pecuniária. Parágrafo único. O saldo excedente de horas será aferido a cada mês, não podendo ultrapassar 15 dias em um ano, e será fruído obrigatoriamente em prazo não superior a um ano, não podendo os saldos não fruídos serem levados à conta dos anos subsequentes. Seção 8. Dos Institutos de Desenvolvimento nas Carreiras. Artigo 31. O desenvolvimento funcional dos servidores da AGEPAR será orientado pelas seguintes diretrizes. A. Elevação na carreira mediante ocupação de classes superiores, considerando o grau de responsabilidades e a complexidade das tarefas para o desempenho das funções que o integram.
Segundo, busca da identidade entre o potencial do servidor e o nível de desempenho esperado. 3. Recompensa pela competência profissional, considerando o desempenho das atribuições da função e o aperfeiçoamento e capacitação profissional. Artigo 32. Serão aplicados os institutos da progressão e promoção para o desenvolvimento nas carreiras instituídas por esta lei. Parágrafo único. Para a concessão da progressão e promoção deverá ser observado: a contagem do tempo de estágio probatório. 2. A estabilidade funcional. 3. Que o tempo correspondente a afastamentos não remunerados, bem como o afastamento por disposição funcional, mesmo com ônus para o órgão de origem, não será computado para este fim. 4. Que o tempo correspondente a afastamentos não remunerados, bem como afastamento por disposição funcional, mesmo com ônus para o órgão de origem, não será computado para este fim. V. Não haverá promoção por merecimento nos casos de afastamento em virtude de mandato sindical, eletivo ou disposição funcional para outras esferas de poder. Vez I. Não haverá promoção de aposentados e geradores de pensão. D7. A necessidade de comprovação sobre a existência de prévia disponibilidade orçamentária e financeira. Artigo 33. Conceitua-se progressão como enriquecimento horizontal do cargo, medido pelo aperfeiçoamento das aptidões e habilidades de seu ocupante na mesma classe, sendo a passagem do funcionário público ativo estável de uma referência de vencimento para referência de vencimento imediatamente superior, tendo como limite a referência final da classe, observadas as tabelas de vencimento do anexo 2º desta lei e atendidos os requisitos estabelecidos no marco de gestão estratégica de pessoas. Artigo 33. Conceitua-se progressão como enriquecimento horizontal do cargo, medido pelo aperfeiçoamento das aptidões e habilidades de seu ocupante na mesma classe, sendo a passagem do funcionário público ativo estável de uma referência de vencimento para referência de vencimento imediatamente superior, tendo como limite a referência final da classe, observadas as tabelas de vencimento do anexo 2º desta lei e atendidos os requisitos estabelecidos no marco de gestão estratégica de pessoas. Parágrafo único. A progressão será concedida: A. Para a referência 2 da classe de ingresso, quando aprovado no estágio probatório, segundo, por mérito limitado a uma referência, de acordo com os parâmetros de avaliação de desempenho constantes do marco de gestão estratégica de pessoas, observado o exercício mínimo de 3 anos. 13, por antiguidade, sendo de uma referência de vencimento a cada 5 anos de efetivo exercício na classe, limitada à última referência salarial da classe, sendo concedida a título de tempo na carreira. Artigo 34. Conceitua-se promoção como enriquecimento vertical no cargo, associado à assunção de responsabilidades hierárquicas da classe imediatamente superior, consubstanciada na passagem do servidor público ativo e estável da classe que ocupa para a primeira referência da classe imediatamente superior, observados os requisitos constantes no marco de gestão estratégica de pessoas. Segundo, 4. Deverá ser observada a existência de vaga livre na classe de destino. Parágrafo. Para o estabelecimento dos requisitos para promoção, serão considerados tempo de serviço, o resultado da avaliação de desempenho, a existência de sanção disciplinar, a titulação, dentre outros previstos no marco. Competência do diretor-presidente da AGEPAR autorizar e auditar a execução de serviços em RTT, mediante solicitação e justificativa do titular do órgão, bem como pagamento da vantagem do RPS, desde que atendidas as suas exigências. Artigo 28. A frequência ao serviço será apurada através de livro-ponto ou qualquer meio mecânico, elétrico ou eletrônico. Artigo 29. Nos dias úteis, somente por determinação do chefe do Poder Executivo, podem deixar de funcionar os órgãos ou unidades organizacionais ou ser suspensos os seus trabalhos. Parágrafo único. Nos casos especiais, em que se deva, por motivo de segurança ou força maior, suspender os trabalhos do órgão ou unidade organizacional, essa medida será determinada pelo seu titular, a de referendo do chefe do Poder Executivo. Artigo 30. Poderá ser adotado banco de horas para fins de compensação de jornadas extras, desde que estas não sejam remuneradas por nenhuma outra vantagem pecuniária. Parágrafo único. O saldo excedente de horas será ferido a cada mês.
não podendo ultrapassar 15 dias em um ano e será fruído obrigatoriamente em prazo não superior a um ano, não podendo os saldos não fruídos serem levados à conta dos anos subsequentes. Seção 8. Dos Institutos de Desenvolvimento nas Carreiras. Artigo 31. O desenvolvimento funcional dos servidores da AGEPAR será orientado pelas seguintes diretrizes. A. Elevação na carreira mediante ocupação de classes superiores, considerando o grau de responsabilidades e a complexidade das tarefas para o desempenho das funções que o integram. Segundo, busca da identidade entre o potencial do servidor e o nível de desempenho esperado. 3. Recompensa pela competência profissional, considerando o desempenho das atribuições da função e o aperfeiçoamento e capacitação profissional. Artigo 32. Serão aplicados os institutos da progressão e promoção para o desenvolvimento nas carreiras instituídas por esta lei. Parágrafo único. Para a concessão da progressão e promoção deverá ser observado e a contagem do tempo de estágio probatório. E a estabilidade funcional. 3. Que o tempo correspondente a afastamentos não remunerados, bem como o afastamento por disposição funcional, mesmo com ônus para o órgão de origem, não será computado para este fim. 4. Que o tempo correspondente a afastamentos não remunerados, bem como o afastamento por disposição funcional, mesmo com ônus para o órgão de origem, não será computado para este fim. V. Não haverá promoção por merecimento nos casos de afastamento em virtude de mandato sindical, eletivo ou disposição funcional para outras esferas de poder. 6. Não haverá promoção de aposentados e geradores de pensão. 10. A necessidade de comprovação sobre a existência de prévia disponibilidade orçamentária e financeira. Artigo 33. Conceitua-se progressão como enriquecimento horizontal do cargo, medido pelo aperfeiçoamento das aptidões e habilidades de seu ocupante na mesma classe, sendo a passagem do funcionário público ativo estável de uma referência de vencimento para referência de vencimento imediatamente superior, tendo como limite a referência final da classe, observadas as tabelas de vencimento do anexo 2º desta lei, e atendidos os requisitos estabelecidos no Marco de Gestão Estratégica de Pessoas. Artigo 33. Conceitua-se progressão como o enriquecimento horizontal do cargo, medido pelo aperfeiçoamento das aptidões e habilidades de seu ocupante na mesma classe, sendo a passagem do funcionário público ativo estável de uma referência de vencimento para referência de vencimento imediatamente superior, tendo como limite a referência final da classe, observadas as tabelas de vencimento do anexo 2º desta lei, e atendidos os requisitos estabelecidos no Marco de Gestão Estratégica de Pessoas. Parágrafo único. A progressão será concedida AI para a referência 2 da classe de ingresso, quando aprovado no estágio probatório, por mérito, limitado a uma referência, de acordo com os parâmetros de avaliação de desempenho constantes do Marco de Gestão Estratégica de Pessoas, observado o interstício mínimo de 3 anos, 3º, por antiguidade, sendo de uma referência de vencimento a cada 5 anos de efetivo exercício na classe, limitada à última referência salarial da classe, sendo concedida a título de tempo na carreira. Artigo 34. Conceitua-se promoção como um enriquecimento vertical no cargo, associado à assunção de responsabilidades hierárquicas da classe imediatamente superior, consubstanciada na passagem do servidor público ativo e estável da classe que ocupa para a primeira referência da classe imediatamente superior, observados os requisitos constantes no Marco de Gestão Estratégica de Pessoas. Secund. 4. Deverá ser observada a existência de vaga livre na classe de destino. Parágrafo 4. Para o estabelecimento dos requisitos para promoção, serão considerados tempo de serviço, o resultado da avaliação de desempenho, a existência de sanção disciplinar, a titulação, dentre outros previstos no Marco de Gestão. Artigo 33. Conceitua-se progressão como enriquecimento horizontal do cargo, medido pelo aperfeiçoamento das aptidões e habilidades de seu ocupante na mesma classe, sendo a passagem do funcionário público ativo estável de uma referência de vencimento para referência de vencimento imediatamente superior, tendo como limite a referência final da classe, observadas as tabelas de vencimento do anexo 2º desta lei, e atendidos os requisitos estabelecidos no Marco de Gestão Estratégica de Pessoas.
Parágrafo único. A progressão será concedida. E, para referência 2 da classe de ingresso, quando aprovado no estágio probatório, segundo por mérito limitado a uma referência, de acordo com os parâmetros de avaliação de desempenho constantes do Marco de Gestão Estratégica de Pessoas, observado o interstício mínimo de 3 anos. 3, por antiguidade, sendo de uma referência de vencimento a cada 5 anos de efetivo exercício na classe, limitada à última referência salarial da classe, sendo concedida a título de tempo na carreira. Artigo 34. Conceitua-se promoção como um enriquecimento vertical no cargo, associado à assunção de responsabilidades hierárquicas da classe imediatamente superior, consubstanciada na passagem do servidor público ativo e estável da classe que ocupa para a primeira referência da classe imediatamente superior, observados os requisitos constantes no Marco de Gestão Estratégica de Pessoas. Segundo 4, deverá ser observada a existência de vaga livre na classe de destino. Parágrafo 4. Para o estabelecimento dos requisitos para a promoção, serão considerados tempo de serviço, o resultado da avaliação de desempenho, a existência de sanção disciplinar, a titulação, dentre outros previstos no Marco de Gestão Estratégica de Pessoas. 3 do 4. A promoção ocorrerá alternadamente, nas modalidades de antiguidade e merecimento, sendo que a primeira promoção será obrigatoriamente por merecimento. Artigo 35. Para a promoção utilizando o fator antiguidade, o servidor poderá concorrer, desde que obedecido o interstício de 8 anos completos de efetivo exercício na classe. Artigo 36. Para a concessão de promoção utilizando o fator merecimento, o servidor poderá concorrer, desde que obedecidos os seguintes requisitos. Interstício de 6 anos completos de efetivo exercício na classe. Segundo, atendimento dos demais requisitos e critérios a serem regulamentados no Marco de Gestão Estratégica de Pessoas. Sprium do 4. Os títulos apresentados para esta modalidade de desenvolvimento não poderão ser computados de forma cumulativa para efeitos de concessão de outros institutos de desenvolvimento, ficando sem eficácia administrativa após sua utilização. Paranto ou do 4. Serão aceitos apenas certificados ou diplomas expedidos por instituição de ensino reconhecida legalmente por sua atuação na área específica. 3 do 4. Para o servidor ascender à classe I, deverá apresentar a titulação de pós-graduação em nível de mestrado, compatível com a área de atuação ou missão do órgão e realizada por instituição legalmente reconhecida. Artigo 37. Anualmente, o Conselho Diretor deliberará sobre a política de concessão de promoções e progressões nas carreiras da AGEPAR para o exercício seguinte, considerando suas disponibilidades e projeções orçamentárias e financeiras. Seção INCH, do vencimento e da remuneração. Artigo 38. Às carreiras instituídas por esta lei, aplica-se a seguinte estrutura de remuneração. Vencimento base, observadas as tabelas de vencimento do anexo 2º desta lei. Sigrum, adicional por tempo de serviço. 3, adicional noturno, acréscimo de 20%, 20%, sobre a hora trabalhada entre 20 e 2 horas e 5 horas da manhã. 4, salário família. V, vantagens atribuídas no desempenho ou no exercício do cargo ou função, sobre o vencimento base do cargo efetivo, em locais definidos por lei, aos funcionários que laborem com habitualidade em locais insalubres, penosos ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida. Parágrafo único. As vantagens auferidas por trabalho de natureza especial com risco de vida observarão as situações estabelecidas em legislação específica. Artigo 39. Será concedida gratificação pelo serviço extraordinário ao servidor escalado pela administração a permanecer no trabalho além de seu horário normal, no limite de 33,33% da remuneração mensal do servidor, com os seguintes percentuais. Acréscimo de 50% do valor da hora normal por ocasião da prestação de serviços em dias úteis. Acréscimo de 100% do valor da hora normal por ocasião da prestação de serviços em domingos e feriados. 3.0. O servidor submetido ao RTT não tem direito à percepção do adicional da hora normal, quando escalado nos domingos e feriados, salvo se extrapolar sua jornada.
Artigo 40. É vedada a criação de quaisquer vantagens cujo fundamento de concessão seja a razão de existência da atividade ou da tarefa do cargo. Disposições transitórias e finais, artigo 41, são aplicáveis subsidiariamente ao servidor da AGEPAR as disposições da Lei nº 6,174, de 16 de novembro de 1970, bem como suas alterações posteriores, respeitadas as normas especiais contidas nesta lei. Artigo 42. Ato do chefe do Poder Executivo regulamentará as disposições necessárias à execução da presente lei, por iniciativa da AGEPAR. Artigo 43. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Resolução Normativa número 6/2017, Resolução Normativa no 6/D19 de setembro de 2017, institui o Marco de Gestão Estratégica de Pessoas, o Conselho Diretor da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Infraestrutura do Paraná, AGEPAR, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Complementar no 190,